Você sabe porque muitos motores queimam na partida? Descubra neste vídeo o porquê da utilização do software starter na partida de motores. Meu nome é Dario Pereira e hoje nós vamos mostrar aqui no canal da Engenharia Aplicada em Campo tudo sobre o software starter. Vamos mostrar o que é, como funciona, quais os benefícios e tem muito conteúdo pela frente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os benefícios da utilização do software starter e vou mostrar para você o porquê e como instalar o software starter aí para o seu cliente ou na sua empresa. Antes de iniciarmos, cheque aí se você está realmente inscrito nesse canal, porque temos muitos conteúdos legais para sua carreira profissional, né? Para você performar mais. Cheque se você está inscrito. Se não estiver, já faça a sua inscrição. Vá lá e ative o sininho de notificações, que o YouTube avisa você dos conteúdos novos e já deixe seu like aí. Vamos lá para o conteúdo. Bom, pessoal, vamos lá então falar um pouquinho sobre o software starter, tá? O software starter é um dispositivo eletrônico composto por diversos componentes que trabalham em conjunto para controlar a partida de motores, a partida e parada de motores elétricos. Então nós vamos explorar os principais componentes de hardware do software starter divididos em 3 tópicos. Muita atenção aí. Ó, o circuito de potência é o primeiro tópico. Então, vamos entrar nesse universo aqui que nós vamos aprender sobre o circuito de potência. O circuito de potência, ele tem os tiristores, gente, SCRs, tá? O que são os tiristores? Componentes semicondutores chaveados que permitem um fluxo de corrente em uma única direção. Gente, para quem não viu ainda, aqui no canal tem conteúdo sobre diodo, tá? O diodo é o princípio da constituição dos tiristores. Então a gente vai ver diac e triac, que são, né, o princípio de funcionamento do circuito de potência. Você consegue aprofundar o conhecimento assistindo ao conteúdo aí de diodo. E hoje nós vamos falar sobre o diac e o triac. Então fica comigo até o final, que tem muita coisa legal aí. Ó, então, né, eles são os tiristores são os principais elementos de potência do software starter, tá? Responsável por controlar a tensão aplicada ao motor. Detalhe, gente, a gente vai falar aqui também sobre inversor de frequência. Aí lá no inversor de frequência, vocês vão ver que a gente tem o IGBT, tá? Que o IGBT é constituído com transistores, tá? Transistores são diferentes. A constituição do inversor de frequência é diferente do software starter. Nós vamos falar hoje do software starter e nos conteúdos próximos vamos falar do inversor de frequência. Então é muito bacana você já ficar ligado, porque eu vou explicar tudo para você sobre esses dois caras aí da automação. Então, então ele é responsável por controlar a tensão aplicada ao motor, tá? Os tiristores. Diodos de roda livre. Eles protegem os tiristores contra tensões inversas geradas, tá? Durante a comutação e garante um caminho para a corrente induzida. Aqui, ó, a gente tem um circuito aqui. Vocês veem aqui um circuito, né, explicando o circuito de potência, o circuito de controle do software starter. Aqui, ó, entrada analógica, saída analógica. Nós temos aqui entradas digitais, saídas digitais, tá? Isso é a parte do hardware interno, o que tem internamente. Aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, os tiristores. Olha que bacana. Então aqui você tem a rede elétrica com a proteção aqui por disjuntor, fusíveis e tal, né? O ponto de terra e aí eu tenho o meu VW saindo aqui, ó. Mas eu tenho aqui o disparo, a gente vai ver aqui no diac e no triac. O disparo, ele é controlado por um circuito eletrônico de controle, que é o próximo tópico. Então, fique ligado aí. Acompanhe até o final que tem muita coisa legal. Aí, ó, né, voltar aqui, os diodos de roda livre, então eles fazem a proteção. Os indutores e capacitores, gente, isso basicamente indutores e capacitores tem na maior parte de circuitos eletrônicos. Então, utilizados para filtrar as tensões e correntes, reduzindo o ruído e as interferências eletromagnéticas, tá? Então, maior parte aí, vamos dizer, 99% dos circuitos eletrônicos, ele vai ter capacitor, vai ter indutor, tá? Para fazer realmente a proteção aí, o filtro, né? Resistores utilizados para limitar
a corrente e proteger o componente eletrônico. Aí, gente, eu vou explicar um pouquinho do DIAC e o TRIAC, que são, né, que é a composição do circuito de potência, tá? Do software starter. Então você vai instalar ele, você vai entender o que está passando por dentro do software starter. O DIAC, né, ou Diode for Alternative Current, ele é um diodo de corrente alternada. No português, ele é chamado de tiristor diodo bidirecional, tá? Duas direções. Ele é um dispositivo semicondutor eletrônico que conduz a corrente após a tensão de disparo ser atingida ou a tensão de ruptura, da mesma forma que o diodo, tá? Então, bacana, você tem muito conteúdo aqui sobre eletrônica nesse canal, vai lá e assiste conteúdo sobre diodo também para você aprender sobre a dopagem de elétrons, a barreira e tudo mais, tá? A corrente após a tensão ser atingida, né? A corrente de ruptura. E para conduzir quando a corrente elétrica cai abaixo do valor característico, chamada de corrente de corte, tá? Ou a tensão cai abaixo da tensão de ruptura. Esse é o DIAC. E o TRIAC? Um TRIAC ou triodo de corrente alternada, né? Ou ainda retificador silício bipolar, é um componente eletrônico semicondutor composto por dois retificadores controlados de silício, SCR, complementares, um complementa o outro, ou seja, ligados em antiparalelo. Aqui você tem o diagrama aqui, ó, do TRIAC, vocês podem ver que ele tem a simbologia do diodo aqui, um para um lado, outro para o outro. E aí eu tenho aqui, ó, um gate, um portão, uma porta, tá? É a porta de disparo, onde eu vou mandar o sinal para fazer o disparo desses caras, tá? Porém, com uma construção que permite operação em um único terminal de disparo, ou a porta, ou o gatilho, ou o gate, tá? Então, o TRIAC e o DIAC, basicamente, são a composição interna do circuito de potência do software starter, tá? Então, próximo tópico aqui, o circuito de controle. Gente, lembrando que nós estamos no segundo tópico, são 3. Então fica comigo até o final para você entender tudo sobre o software starter e você, né, vai saber como instalar esse cara, né? Nos próximos conteúdos a gente vai ensinar a instalar, mas você vai entender o que está se passando dentro dele, tá? Dentro do software starter. E também, detalhe, a gente vai ver os outros tópicos, mas você precisa saber se está inscrito nesse canal, porque nós temos vários conteúdos muito legais para sua carreira profissional, tá? Então veja se você está inscrito, se não estiver já faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixe seu like aí. Ó, o circuito de controle, o que ele vai ter, gente? Tá? Ele tem um microcontrolador, que é o cérebro do software starter, tá? Responsável por controlar o funcionamento de todos os componentes. Ele recebe sinais de entrada, como tensão, corrente e temperatura, e, né, calcula ângulos de disparos dos tiristores para garantir uma partida suave, né? Eu tenho uma partida em rampa, tá? Sensores, né? Mede grandezas como tensão, corrente, temperatura, velocidade do motor, fornecendo informações precisas para o microcontrolador. Um sistema ali, né? A parte de controle é um sistema de controle de malha fechada. Então eu tenho que ter sensores para alimentar de dados, né? De informações o meu circuito ali processador, tá? Circuito de proteção monitora as condições de operação do motor e do software starter, acionando alarmes e proteções em caso de falhas e sobrecargas. A gente vai aprender aqui no próximo conteúdo, a gente vai instalar um software starter e eu vou mostrar para você os alarmes, tá? A gente vai ver lá que tem alarme de sobrecorrente, sobre temperatura, tem vários alarmes ali que o software starter ele não faz só a proteção, né? Na verdade, ele não faz só a partida do motor, ele faz a proteção do motor também. Então, você imaginando a utilização de um software starter, você pode ver que ele substitui o estrela-triângulo, tá? De uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente, tá? Porque o que ele faz? Ele procura, né? Porque ele tem sensores, ele verifica a corrente, tensão, ele faz essa proteção eletrônica e ele corta a tensão do VW a qualquer momento, ou a qualquer momento que eu tiver uma falha, um alarme, tá? Então isso é muito importante. Ele não só controla a partida do motor, mas ele também faz a proteção desse motor, tá?
contra a falta de fase, contra a sobrecarga, tudo ele faz, tá? Circuito de proteção, então falamos aí, né? Interface de comunicação, permite comunicação do soft starter com outros equipamentos, como controladores lógicos programáveis, né, os CLPs, e sistema de supervisão aí, se eu tiver um software SCADA, né, e tiver, eu posso colocar o software starter na minha malha de controle, tá bom? Então, gente, a gente finalizou aqui o circuito de controle e ele é o segundo tópico. Fica comigo porque tem um terceiro tópico aqui e a gente vai estudar o funcionamento do software starter. Vamos lá. Então, ó, funcionamento básico. Um microcontrolador, tá? E aí você vai entender lá, a gente falou sobre o circuito de potência, que tem os tiristores, falamos sobre o circuito de controle. Agora a gente vai entender como que eles interagem ali, né, para trabalhar, para proteger o motor e fazer o controle da partida do motor, né? O microcontrolador, ele calcula o ângulo de disparo dos tiristores. Lembra que eu falei lá do gate? Aquela é a porta que controla o disparo, tá? Com base nas informações recebidas dos sensores e nas configurações definidas pelo usuário. Então eu tenho um setup que eu regulo, a gente vai aprender isso no próximo conteúdo, regular o software starter e montar um circuito com o software starter é o tópico do próximo conteúdo. Então, fique ligado aí, já se inscreva e ative o sininho de notificações para receber aí o aviso do próximo conteúdo. Então, o que acontece? Eu coloco lá um setup e aí também eu tenho sensores, certo? Isso são os dados, as informações que o meu circuito de controle recebe, né? O que foi setado, né? O meu setup e as informações de sensores. Então, né? Recebidas essas informações e as configurações também, os tiristores, por sua vez, controlam a tensão aplicada ao motor, permitindo uma partida suave e gradual, tá? Ele vai variando, alimentando ali a tensão e ele vai partindo em rampa, tá? Em resumo, o hardware do software starter é projetado para controlar de forma precisa e eficiente a partida, né, e parada de motores elétricos, garantindo a proteção do motor, né, e da rede elétrica, tá? Porque ele protege assim sobretensão, né, que vai chegar no motor, ele protege o motor, se tiver uma sobrecarga, ele também gera alarme, mas ele protege a rede elétrica do motor também, entendeu? Vice-versa, ele faz uma proteção ali. Ele tá ali como pivô, né, de tudo isso aí. Ele tá entre a rede e o motor e faz a proteção dos dois caras ali. Olha que bacana, tá? E aí, né, os componentes do circuito de potência são responsáveis pela comutação da tensão. Comutação é a variação da tensão aí na partida, tá? Os componentes do circuito de potência, né, são responsáveis pela tensão, enquanto o circuito de controle gerencia todo o processo e garante a segurança do sistema. Gente, é outra particularidade aí do software starter, que ele vai fazer uma variação aí da tensão, vai alimentando a tensão, vai fazer uma rampa para que o motor parta suave, tá? Detalhe, o software starter faz a proteção de motor e controla a rampa de aceleração, tá? Ele não varia a velocidade conforme eu quero, né? Não varia. Ele vai partir de 0 a 100% da velocidade, fazendo esse controle de tensão. E o inversor? O inversor é outro componente que a gente vai ver nos próximos conteúdos, tá? Que ele faz a variação de frequência. Então nós vamos estudar o hardware do inversor de frequência também. Falamos do hardware aí falamos do hardware aqui para a gente entender qual que é a diferença dos dois. Falamos do hardware do software starter para entender e diferenciar um do outro. Bom, hoje nós falamos aí sobre o software starter. No próximo conteúdo nós vamos abordar sobre a instalação, vamos montar um circuito com o software starter, então acompanhe, tá? Veja se você está inscrito realmente, se não estiver, já faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixe o seu like. E aqui do lado tem 2 cards de mais conteúdos sobre partida de motores, sobre comandos elétricos e software starter. Até a próxima.